Se você, assim como eu, veio do ensino médio, você provavelmente aprendeu a estudar de uma forma muito errada. O que que você fazia? Você pegava um livro, aí você lia o capítulo, sublinhava as partes que você achava interessante, relia um pouquinho dessas partes, fazia um resumo delas. Deste resumo, você relia o resumo e ia para fazer a prova, né? Você ia lá para sua provinha e tirava ali a sua nota necessária para passar. Se você fosse um pouquinho melhor, você tirava um pouco mais acima da média. E se você fosse muito bom, você tirava realmente acima da média. Só que qual que é o problema? Esse tipo de metodologia de estudo de ler o capítulo, sublinha, escreve, lê o que você escreveu e pronto, não serve muito. E isso quem revelou pra gente foi uma meta-análise feita lá em 2013, assim que eu tinha saído da faculdade, por um autor chamado John Dunlowski. Acho que é esse o nome que a gente vai falar, mas vamos chamar só de John. E aí, o que que acontece? Quando eu saí da faculdade, eu não conhecia tanto de estudo, mas eu fazia algumas coisas que eu achava que eram pertinentes. E aí eu conheci mais pra frente, no finalzinho da faculdade ali, efetivamente, eu conheci este livro do Emílio Mira e Lopes, Como Estudar e Como Aprender. É um livro muito antigo, ele é um livro de 1948. Essa edição que eu tenho em mãos é de 2020, é a primeira edição. Não sei se tem alguma reedição, alguma atualização dela, provavelmente não. Mas na época eu já estava um pouquinho sobre aprendizado, até porque a gente vê, né, psicologia do aprendizado e tal. E ali eu comecei a entender que existiam alguns pontos que a gente precisava mudar nas técnicas de aprendizado. E aí essa meta-análise do John, ele pesquisou basicamente 10 técnicas de estudo, as mais conhecidas, vamos dizer assim, e começou a classificar, levando em conta o tamanho do efeito de aprendizado, a generalização entre os domínios, as condições de aplicação, a reaplicabilidade, né, dos resultados. Então, quando o John ele vai, junto com seus colegas, fazer essa pesquisa, ele não quer só saber qual é a melhor técnica, mas qual é a mais replicável, que tipo, em qualquer local que você fizer vai dar o mesmo resultado. E aí, quando você pega a literatura de aprendizado, você vê que outros autores, outras literaturas de outras regiões também chegam às mesmas categorias, as mesmas técnicas, em termos de eficácia. E aí você pega ali, né, nessa meta-análise, você tem ali a categoria de alta evidência, moderada, baixa utilidade, por aí vai. E aqui eu quero trazer as 5 que eu utilizo desde que eu li essa meta-análise assim que eu saí da faculdade, ou seja, eu estou usando elas há 13 anos e hoje, mesmo com uma rotina de estudo muito menor, só para vocês entenderem, eu tenho efetivamente de 2 a 3 horas por dia, no máximo, para estudar. Efetivamente. Sentar aqui no meu escritório e ler. Esse é o tempo que eu tenho. Eu não tenho mais tempo do que isso. Porque hoje eu tenho 2 crianças em casa, não dá tempo de fazer muita coisa. Então eu tenho que aproveitar muito bem as leituras que eu faço. Então, uma coisa que eu aprendi, só um parênteses aqui, em 2021, eu conheci uma pessoa chamada Rodrigo Simons, que ele trabalhava no Novo Mercado, 2020, 2021. E ali eu comecei a trocar ideia com ele, eu gostava muito do que ele fazia, né, das publicações dele e tal. E eu descobri que ele fazia curadoria. Eu perguntei, cara, como é que eu aprendo curadoria? Ele me ensinou, me deu ali algumas indicações, e eu comecei a fazer curadoria. Então hoje, quando eu vou estudar, eu faço uma curadoria do que eu preciso ler. Porque, normalmente, o meu tempo é muito precioso, ele é muito escasso. Então eu tenho que ler a melhor fonte possível. Eu tenho que saber estudar da melhor forma possível nas minhas 2 a 3 horas. E provavelmente isso não se estenda não amplie, né, por muito tempo. Então eu vou ficar nesse período aí de horário de estudo por muitos e muitos anos. Mas é isso que vive. É isso que eu vivo. E aí vem o meu vídeo. A primeira coisa que eu faço e que eu aprendi com essa meta-análise é a recordação ativa. Recordação ativa, ela é basicamente a técnica mais robusta que nós temos. Porque ela testa o teu conhecimento. Ela não é uma revisão, não é eu pegar o livro do Emílio e reler. Ah, nossa, eu fiz uma anotação aqui sobre ritmo de estudo, sobre nunca fazer uma pernoite de estudo e tal. Não, eu não estou relendo, não estou relendo. Eu fecho a minha sessão de estudo, pego um papel e anoto o que eu consigo lembrar. Não é uma prova, não é um simulado feito no GPT, não é. É eu
numa folha em branco, trazer, recuperar a minha memória ativamente daquilo que eu acho interessante, daquilo que eu considero importante sobre o assunto. Eu posso, no máximo, ter um gatilho. Meu gatilho foi esse livro aqui. Eu pensei, pô, eu queria fazer um vídeo sobre estudo. Apesar de ter um curso lá no Substack inteiro, 30 textos só sobre estudo, que é basicamente um curso de aprendizado. Eu queria fazer um vídeo mais simples, né? Mais sintético. Sintetizado. Então, a recuperação ativa é isso. Ele é um mecanismo onde você pega um papel, puxa da tua memória e força o lembrar. Nossa, mas eu não lembro das coisas. Exato. Então tem que estudar melhor. Tem que estudar melhor. Tem que fazer melhor. Porque você tem que ser capaz de lembrar do que está sendo dito. Não só reler um livro. Reler o que um Mayate mandou. É lembrar de memória mesmo, de cabeça. O que você está estudando. Então, uma coisa que eu hoje recomendo para todos os meus clientes que estão estudando ou querem criar um conteúdo melhor, mais do que você pegar e falar assim, o Emílio ele fala aqui na página 36 sobre a questão de domínio, né? Ele fala assim, não se aprende, pois, para passar de ano, mas para entrar e penetrar cada vez mais no domínio do saber. Não, não é isso. Isso é releitura. O que o Emílio fala sobre aprendizado? Tira 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos que seja. Tira aquele tempo. Escreve tudo o que você lembra do que você leu no livro. Ponto. Fala, eu não consigo. Então você precisa estudar melhor. Ok? A recuperação ativa, pegar o papel, escrever de memória, de cabeça, tudo o que você lembra, é a técnica mais eficaz para a retenção do estudo. A segunda técnica é o que a gente chama de prática espaçada ou revisão espaçada, que é basicamente você pegar o mesmo conteúdo, distribuir ele em sessões ao longo do tempo, porque isso vai fortalecendo a tua memória, né, significativamente ali no processo. E esse espaçamento, ele faz parte do que a gente chama de processo do Ebbinghaus, que é a curva de esquecimento. Ou seja, o que eu li hoje, eu já vou ter esquecido ao longo do dia. E se eu não revisar aquele conteúdo, ou não fizer uma recuperação ativa, amanhã eu esquecerei mais um pouco, e depois mais um pouco, e depois, na segunda-feira, mais ainda, ao ponto de eu nem lembrar aquilo ali. É uma coisa que eu brinco muito com videogame, minha esposa às vezes, hoje nem tanto porque a gente não escuta tanto, mas antes de ter minha filha, ela, como é que você lembra tanto as músicas de videogame? Eu falei, porque eu tô ouvindo o tempo todo. Tá tocando a música, lembro desse jogo, desse jogo, desse jogo, pum, pum, e vai lembrando. Conteúdos e conceitos que eu aplico demais na minha prática clínica, eu lembro o tempo inteiro. Posso não lembrar, às vezes, o nome do autor, o nome do livro, mas o conceito eu lembro. A não ser que seja uma coisa que eu estou usando todo dia. Porque eu estou tendo uma revisão daquele conceito, uma revisão daquela informação de maneira espaçada. Então eu tenho sessões menores, com mais frequência e intervalos crescentes entre as revisões. E aí, geralmente é o que a gente sugere. Estudou hoje, passa 2 dias e estuda, passa 3 dias e estuda, passa 4 dias e estuda, passa 6 dias, 7 dias. E aí você vai aumentando ali dentro do teu ritmo, né? A revisão espaçada ela é fundamental. Eu tenho livros, não dá para pegar aqui porque está meio lá em cima e fica ruim, mas eu tenho livros que eu tenho na versão do Kindle, que eu comprei americano, li, tem a marcação, todo bonitinho, e eu fiz a recompra dele, já traduzido, né, em português, e são os livros que eu vou rever. Então agora, ao invés de eu rever o livro do Kindle, que já tem as marcações, eu acrescentei uma coisa diferente. Eu releio um livro cru, sem marcação nenhuma, e faço novas marcações. No final dessa leitura, eu comparo a minha versão do Kindle, que foi a primeira leitura que eu fiz, provavelmente, com a segunda. E eu vejo, cara, o que tem de anotação similar? Porque o Rafael deste momento leu uma coisa, o Rafael deste momento percebeu outra coisa. Pronto. Aqui é uma revisão. Tá? Tem um espaçamento maior, mas não necessariamente eu vou demorar 1 ano, 2 para comprar o livro. Às vezes eu compro, deixo ele ali, ele fica livre de consulta e eu vou consumindo ele aos pouquinhos, ok? Uma outra prática que tem muita eficácia, mas a maioria das pessoas acaba não fazendo efetivamente, é a prática por blocos.
Então, você tem ali exercícios do tipo A, você tem depois todos os tipo B, depois todos os tipo C, você tem essa matéria, aquela matéria, e aí você vai tendo esse processo. Só que a prática intercalada, diferente dessa prática por blocos, ou seja, eu estudo A, estudo B, estudo C, a prática intercalada, eu misturo tudo isso. Eu conecto A com B com C. Estou fazendo questão de prova, que é o que eu aconselho muito para os meus clientes. Você quer estudar mesmo? Faz prova, prova antiga. Hoje você consegue pegar todos esses modelos de prova, pegar o PDF, pedir para um Cloud, um GPT da vida, montar uma prova idêntica com as questões intercaladas. Por que intercalado? Porque o intercalado força você a pensar em mais de um contexto ao mesmo tempo. Se eu pegar e sentar aqui e falar assim, só vou estudar sobre, sei lá, psicologia comportamental, eu não vou estar aprendendo efetivamente. Mas eu misturo o comportamental com outras coisas, eu forço a minha memória a funcionar. Eu forço a identificar o contexto, a identificar estratégias novas de pensamento. E é por isso que eu tenho que misturar A, B e C dentro do meu estudo. Não quer dizer que eu vá misturar esse livro de estudos com outro livro de parentalidade, com outro livro de finanças. Não é essa a ideia. Posso fazer isso? Se você tiver bom domínio, até vai. Mas não é isso. Eu vou fazer exercício desse livro. Eu misturo o tipo de questões. Eu misturo o tipo de conceitos. Eu misturo contextos. E eu vou criando essa intermitência no processo. Quanto mais eu faço isso, melhor me sai naquele estudo. Então, a prática intercalada é alternar estudos dentro do meu ritmo de trabalho ali, dentro do ritmo do bloco de estudo que eu tenho. Especialmente questões, não necessariamente matérias, ok? Questões. E isso funciona muito bem para teste. Ah, vou misturar muitos. Não. Eu posso misturar este livro, que fala de aprendizado, com outros livros de aprendizado. Isso é uma coisa. Então, eu tenho esse livro. Aí eu tenho um outro aqui que fala de, sei lá, aprendizado visível, né? Que é o que a gente usa aqui, visualmente falando. Aí eu tenho outro que fala de aquele, qual que é o nome do Scott lá? Super aprendizado, uma coisa assim, ultra aprendizado e tal. Eu misturo livros, mas eles ainda estão dentro do mesmo grupo temático, ok? Isso dá para fazer. Então, por exemplo, eu tenho ali o livro ali do Gustavo Cerbasi, e tem o Morgan Housel e tem o Raymond Chat. Beleza, mistura os três. Dá para fazer, porque ainda é a mesma temática. Ah, mas vou misturar aqui finanças com outro. Não vai dar muito certo, você vai se confundir. Principalmente se você está começando, ok? Foca mais em questões, intercala elas ali, né? Mistura elas dentro do teu estudo para ficar mais fácil. Uma outra prática, ela é eficaz, mas ela não tem tanto peso quanto as anteriores, ok? Então a primeira prática assim mais eficaz é recuperação ativa, pega a folha em branco, revisa, depois revisão espaçada, vai espaçando os teus estudos, um dia, depois 3 dias, depois 5 dias, depois 7 dias, 10, 15, e aí você vai espaçando e vai revendo a matéria, revendo de maneira ativa e passiva, a releitura também entra, a gente vai falar dela rapidinho. E beleza, junto disso intercala ali a prática, faz a prática intercalada com questões e teoria e tal, vai misturando um pouquinho dentro do mesmo grupo temático, ok? Um outro ponto é a explicação, ou autoexplicação, ou elaboração interrogativa, que é explicar em voz alta para si mesmo o que você está estudando. É o que nós, criadores de conteúdo, fazemos o dia todo quando a gente fala de um conteúdo. Nós estamos replicando aquilo o tempo todo. E perguntar, por que isso é importante? Por que isso é verdade? Como é que isso se conecta com tal coisa? O que isso aqui interfere naquilo que eu já tenho de informação? E aí você começa a conectar as informações que você tem. Ou seja, você vai criando um mapa mental, sem necessariamente usar um papel, um aplicativo, mas na sua cabeça mesmo, sobre todo o teu conhecimento. E aquilo vai ficando mais aprofundado, você vai tendo um processamento mais rápido, você vai articulando as ideias melhores, você associa, pô, esse autor fala isso, esse outro autor falou daquilo ali, então isso aqui casa com isso. Você vai criando toda essa elaboração para o seu desenvolvimento. E aí o teu conhecimento ele vai ficando mais solidificado, mais assimilado, você vai se desenvolvendo melhor e as coisas vão fluindo com mais facilidade.
Essa autoexplicação ela também é parte daquele processo da recuperação ativa. Eu pegar um papel e explicar o assunto. Eu criar um roteiro sobre ele, funciona também, ok? Dá para fazer dessa forma. Ficar só na mirabolação não é o ideal, beleza? Então, explica, mas faça algo além daquilo ali. É um pouquinho da técnica de Feynman, que é você pegar um tema e tentar explicar ele da forma mais simples possível para alguém. Geralmente a gente associa ali a uma criança de 5, 8 anos, eu explico para ela. Quanto mais você souber explicar, melhor você se sai no teu aprendizado, ok? E o último tópico é a releitura passiva. Eu acho ela muito problemática porque a gente aprendeu a pegar a releitura e botar lá em cima. Nós relemos os capítulos, relemos as anotações, relemos o resumo, que tem a menor evidência possível de aprendizado, mas a gente coloca isso como a melhor ferramenta. A releitura, ela não é ruim. Ela não é ruim. Mas ela não serve para aprender. Ela serve para você revisar. Então ela tem uma baixa utilidade nesse sentido, baixa evidência. Não é uma utilidade zero, não é que ela não sirva, não, mas em relação ao custo-benefício de tempo que você vai ter para estudo, então para o meu estudo, ela não serve para mim, porque eu vou estar gastando um tempo muito precioso para uma coisa que não vai ter tanta eficácia. E novamente, tem coisa melhor. Tem coisa melhor. Ah, mas por que ela ainda existe? Por que as pessoas ainda fazem? Porque ela engana. Ela gera um efeito de familiaridade, de que eu já conheço aquilo. É claro que quando eu pego aqui um livro do Emílio e eu tenho aqui, por exemplo, enfrentar os problemas, ampliar o capital cognitivo. Eu já sei o que ele está falando aqui. Quando eu coloco, né, a questão de compreender e evocar, eu já sei o que ele está querendo dizer aqui, porque eu anotei isso. Eu sei o que ele está dizendo. Quando ele fala, por exemplo, um ambiente minimalista e otimizado para estudo, eu entendo o que ele está falando. Não preciso ler todo o meu trecho marcado. Eu já sintetizei. Isso dá uma sensação de fluência muito boa, mas ela não é fluente. Entende? Eu preciso desenvolver. Porque recordar, que é a releitura, é diferente do. Perdão. O reler, que é reconhecimento, é diferente do recordar, que é puxar da sua memória. São processos diferentes. Reconhecer, reler as coisas, que é o que eu acabei de mostrar para vocês, e puxar da memória aquilo ali, desenvolver aquele conceito, aquele tema, aquele exercício. E é por isso que muita gente lê o mesmo capítulo, o mesmo trecho várias vezes, tirando questões de TDAH, e ela não consegue entender. Porque ela não está aprendendo de fato. E aí quando chega na hora de uma prova, de uma apresentação, de alguma coisa mais sólida, ela não tem aquilo. E aí o negócio se perde, não se desenvolve. Aí você não consegue sair do lugar. Então, só reler não serve para a gente aprender, ok? Eu preciso saber explicar aquilo para alguém, eu preciso fazer uma prática intercalada com outras atividades, com outros tipos de assuntos similares àquele tema, ou outros autores, como eu prefiro hoje. Eu preciso ter uma prática espaçada, uma revisão espaçada e uma recuperação ativa de puxar da minha memória mesmo. É isso que faz você aprender. É isso que faz você desenvolver. Só que boa parte dessas intervenções, é o que eu brinco muito com os meus clientes, elas demandam muito tempo. Elas demandam metodologia. Elas demandam que você esteja ali ativamente. Você não precisa estudar mais. Você precisa estudar de uma forma melhor, uma forma diferente. Se eu fosse dizer para vocês apenas uma técnica, o que eu faço para estudar melhor? Recordação ativa. Leu, fecha o livro e anota. O que você lembra? Pô, não lembra nada. Então volta e lê de novo, com mais atenção, sem distração. Ao terminar a sessão que você teve ali de estudo, né, de leitura, de ver um vídeo, ver uma videoaula, escreve. A gente faz muito errado, que é ver a videoaula, porque a gente veio da escola assim, o professor está lá explicando matéria, você está anotando. Você está dividindo sua atenção, você está perdendo informação. Não é o ideal para o aprendizado. Claro, a escola ela não é feita para você aprender, né? A escola, se a gente fosse pensar no ideal, seria o professor te mandar o material antes, você ler em casa, estudar aquele material, chegar na aula, tirar dúvidas e elaborar questões, resolver questões. Ponto. Isso era para ser a aula. Só que não é.
A aula é o professor tentando explicar para uma sala de 30, 40 alunos que não estão nem aí para a aula dele, que vão pegar o celular, tirar a fotinho do quadro, isso quando vão fazer esse tipo de atividade, e vão morrer ali. Vai chegar na semana que vem, ou na próxima aula, às vezes na mesma semana, e o professor vai ter que dar outra aula de outro tema, ainda da grade horária dele, né? Da área de conhecimento dele, mas outro tema, já foi. Aí aquele, já foi, perdeu-se. Aí no máximo ele faz uma revisãozinha com você daqui a uma semana ou duas sobre aquilo ali. Aí quando for próximo da prova, ele faz uma outra revisão. Novamente, o estudo se perde, porque são 50 aulas que você tem no dia. É muito tempo, pouca retenção, pouca habilidade, pouca prática ativa de aprendizado. E a gente fica com esse modelo. Se eu fosse indicar apenas duas ferramentas, recuperação ativa, papel, caneta, do zero e vai, e revisão espaçada. Prática espaçada. Faz um dia, daqui 2 dias, depois daqui a 4 dias, depois daqui a 6 dias, vai aumentando e vai fazendo o seu ritmo. Ponto. A releitura, ok, mas ela não serve. Ah, posso reler depois que eu fiz a recuperação ativa? Pode, não tem problema. Aí você completa as lacunas. Mas na hora que você for fazer a sua revisão espaçada, não releia o teu resumo. Vai do zero. Bom, mas passou 2 dias, eu não vou lembrar. É, mas é isso. Esse é o ponto. Você precisa forçar a lembrança a vir. Você precisa treiná-la como um músculo. E aí você treina, ela fica mais forte, aí você vai fortalecendo e vai repetindo o processo. E pronto, daqui a um tempo, vamos botar aí, daqui a 3 meses você vai estar expert naquilo ali que você está estudando. E fica muito mais fácil. Beleza? Pensem nisso.